Vamos. Eu tenho recebido, depois que eu mostrei a apostila dos primeiros números aqui para vocês, eu tenho recebido muitas perguntas sobre como ensinar os números para as crianças, porque eu falei naquela live que ninguém ensina para as crianças com a folhinha, que nós precisamos trabalhar antes com os materiais concretos, certo? Falei sobre a etapa descobrir, sobre a etapa praticar, e vocês têm me perguntado muito no direct sobre isso. Como dia de sexta eu não tenho atendimento, eu resolvi vir aqui rapidinho e mostrar para vocês, tá? Agora já vou avisar, essa live aqui, como ela vai ter uma mini aula, né? Ela vai para o canal exclusivo dos assinantes aqui do Instagram. Então, anote, não perca, se você não é assinante, porque ela não vai ficar salva, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o que é a etapa descobrir, o que é a etapa praticar e o que é a etapa aplicar, tá? Na AP, nós utilizamos um método que eu chamo de abandonando a palmatória, que é ensinar sem dor, sem sofrimento. A criança, ela tem a necessidade de brincar, tá? Isso é inato da criança. Ela adquire conhecimento nessa etapa vivenciando. Que bom, Patrícia! Ela aprende vivenciando, tá? Ela aprende com os sentidos, vendo, tocando, experimentando. Então, querer que a criança sente numa mesinha, tá? E você dê uma folhinha de papel para ela e diga para ela, deixa eu pegar esse daqui, e diga para ela que, este aqui é o 0, porque não tem nada, tá? Então, vamos lá fazer a atividade. Este aqui é o 1, porque nós só temos uma florzinha. Vamos contar aqui 1. Ela não vai aprender. Ela pode, de forma mecânica, tá? Memorizar isso, mas sem entender por quê. Então, na mentoria AP, a gente tem essa preocupação de que a criança, ela aprenda da forma correta. Tá? Por quê? Porque todos esses conteúdos são base. Matemática e português é como se fosse um prédio que você vai construindo, tá? É como se fosse um bloquinho de montar. Deixa eu pegar aqui. Tá muito longe, vou pegar não. Vocês vão conseguir entender. Nós vamos construindo, tá certo? Então, esse início, onde a criança aprende a contagem, aprende os números, é ali a base, o alicerce. Quando ela entende o sistema decimal, é outro alicerce. E em cima desses alicerces vão se construindo, tá? Todos os demais conteúdos. Se essa base não for boa, não for sólida, o que vai acontecer? Em algum momento isso vai rachar, vai ruir. Então, nós temos crianças, por exemplo, no 3º, 4º ano, estudando ali composição e decomposição dos numerais, e a criança não consegue entender conceitos básicos. Deixa eu só pegar aqui, que eu acho que nós temos aqui. Quero só pegar um QVL. A criança não entende, por exemplo, tá? Por que aqui nós temos o 17, tá? Ela não entende o que é ordem. Ela não entende o que é algarismo. E isso dificulta a compreensão dos demais conteúdos. E por que ela não compreende isso? Porque ela não foi bem trabalhada ali no início, tá? Então, a gente precisa se preocupar com todos os conteúdos que nós ensinamos para que ele seja ensinado de forma
clara, para que a criança não só memorize, mas para que ela entenda de fato, tá? Por que ela está fazendo aquilo ali, tá? Por que quando ela vai subtrair, por exemplo, 9 de 15, tá? Vou colocar aqui, 35, né? Menos 9, ela tem que fazer uma substituição, tirar, né? Esse 1, trazer para a casa da unidade. E esse 1 vai se tornar aqui uma dezena e não só mais 1, porque senão ficaria 6. Então, todos esses conceitos, para que a criança entenda de forma correta e não de forma mecânica, onde ela vai só reproduzindo e fazendo, é preciso que a gente tenha cuidado com esta base. Tá? Assim como o português, um conteúdo se constrói em cima do outro. Então, se a gente não trabalhar bem determinado conteúdo, ela vai ter claramente dificuldade no conteúdo seguinte, tá? E isso em algum momento começa a rachar, a criança começa a apresentar dificuldades e muitas vezes a gente acha que a criança tem algum problema, né? Eu já tive casos aqui, vocês podem até seguir o Instagram dela aí, que é a Mãe de Menina Feliz, eu acho que é o Instagram da Sara, Mãe de Menina Feliz, uma coisa assim. A filha da Sara já estava sendo diagnosticada com algum tipo de transtorno, porque ela não aprendia matemática. Mas não é que ela não aprendesse matemática, ela não entendia a matemática. Tá? Com isso, ela não gostava da matemática e a matemática para ela era um problema. Hoje, a filha da Sara, né, já ganhou medalhas no Canguru, tá? Faz parte aí de projetos e conseguiu assim se desenvolver de uma forma muito bonita e hoje ela gosta da matemática. Apesar, né, Sara não está aqui, dela está aí agora com uma dificuldadezinha de MDC, mas que nós já estamos trabalhando também, desenvolvendo umas técnicas para que ela passe essa fase dela aí, tá? Que ela diz que MDC é meu Deus do céu. Mas é uma criança que gosta da matemática hoje, tá? Por quê? Porque ela entendeu. Então, essa base é fundamental. E o que eu vejo nas escolas? Só vinha a folhinha. Ah, 1, conte quantos tem, pinte o número 1. Não é assim que a criança vai entender, gente, tá certo? Ah, vovó, mas a senhora tem esse tipo de material? Sim, eu tenho, porque nós temos para cada fase, para cada etapa, um material diferente, um processo diferente a ser desenvolvido. Lembra que eu falei para vocês que são 3 etapas. É a descobrir, é a praticar e é a aplicar. Então, nessa etapa do descobrir, a criança ela vai entender o conceito, tá? Sem eu precisar conceituar para ela. Ela vai aprender esse conceito praticando, vivenciando, experimentando. Na etapa praticar, nós vamos usar jogos para fixar esse conteúdo. E na etapa aplicar, depois que ela consolidou tudo isso, é que ela vai aplicar fazendo as atividades. Vocês entenderam isso daqui? Coloca aí para mim, por favor, se vocês entenderam. Conseguiram entender? Maravilha. Então, vamos lá. Então, chegou uma criança no meu espaço, tá? E eu vou começar a trabalhar com ela. Ela já chegou contando de 1 a 10. Ela conta de 1 a 10, que é uma maravilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas isso não significa que ela saiba contar. Ela está verbalizando ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas não significa que a criança sabe contar. Então, eu faço todo o processo ali novamente com ela. Valeu, Cris, meu querido Lubi, tia Nanda. Certinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço com as minhas crianças, e uma coisa que eu preciso e que vocês vão precisar muito, são de manipuláveis. E aqui eu tenho diversos modelos de manipuláveis. Eu tenho fichinhas transparentes de várias cores. Eu tenho aqui os meus preferidos, porque são mais baratos, diversos, tá? São essas pecinhas aqui. E essas pecinhas aqui, quem já me segue sabe que elas são
pecinhas de bijuteria. Nós compramos nesses atacadões aí, onde vende material para fabricação de bijuteria. Ela é vendida por grama. Então, desta eu tenho vários modelos, tá? Tenho modelinhos de pompons também, que a gente encontra bastante também nessas lojas de bijuterias. Tenho os de EVA recortados, ó, tá? O dadinho já tá aqui dentro, porque esse aqui eu uso para um joguinho. Então, tenho aqui de EVA recortado. Qualquer objeto que você tem aí pode ser um manipulável. Deixa eu mostrar aqui a minha outra caixinha. Desculpem, gente. Ó, deixa eu abrir aqui. Então, aqui eu tenho, ó, EVA, né? Eu tenho desse daqui imantado. Tenho pecinhas de EVA redondinha. Tenho pecinhas de jogos. Esse aqui eu comprei na loja de jogos. Pecinhas para jogos. Tenho bolinhas, tá? Tenho tampinhas. Então, qualquer material que você tenha aí, ó, o EVAzinho recortado, qualquer materialzinho que você tenha pode ser utilizado como manipulável. Brinquedinho das crianças, tá? O ideal é que ele seja pequeno para que a criança possa estar manuseando. Então, antes mesmo de eu começar a trabalhar contagem com as crianças, eu começo a realizar esse tipo de atividade aqui, ó. Tá? E aí vocês vão participar, porque eu não dou aula falando sozinha. Não gosto, tá? Então, vamos lá. Aonde eu tenho mais pecinhas? Aonde é que eu tenho mais aqui? No círculo ou no quadrado? Coloquem aí nos comentários. Enquanto eu vou pegar aqui minha água. No círculo ou no quadrado? E vocês me lembrem de estar bebendo água, tá? Dulce! Dulce! Tu vê água pra mim, por favor? Pedi pra Dulce ali, porque a minha água aqui já acabou. Então, onde eu tenho mais? No círculo ou no quadrado? Beleza, todo mundo respondendo. No quadrado. Então, aqui a criança está trabalhando ali somente com a estimativa, certo? Então, vamos mudar aqui agora. Presta atenção que aqui ficou muito fácil. Por quê? Porque a quantidade é bem diferente. Então, quando eu vou repetindo essa atividade, eu vou diminuindo essa diferença, tá? Eu vou diminuindo essa diferença. Queria água, Dulce, por favor. Eu vou reduzindo essa diferença para ver se a criança realmente está percebendo, se ela conseguiu ele entender. Então, e agora? Aonde eu tenho mais? No círculo ou no quadrado? Vê que eu não estou utilizando os números aqui, tá? Ah, continua no quadrado. Muito bem. E agora, aonde eu tenho mais? No círculo ou no quadrado? Onde eu tenho mais agora? Círculo ou quadrado? Isso, muito bem. Então, viram que aqui nós não entramos com os algarismos ainda, certo? Nós estamos só trabalhando a estimativa ali. Outra coisa, a criança chegou contando de 1 a 10. Então, eu vou pedir para ela contar para mim, colocando a fichinha, tá? Porque geralmente com essas musiquinhas, as crianças na televisão, elas já chegam falando aí pelo menos números até 5. Então, como é que eu vou trabalhar agora com ela? Eu vou dar as pecinhas para ela e vou pedir para que ela vá colocando conforme ela vai falando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muito bem. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, tá? Agora vamos contar só o 1. Vamos lá. 1. Ah, então quanto nós contamos aqui? 1.
E aí, neste momento, você vai oferecer outros grupos aqui para as crianças, tá? Então, você vai fazer grupos assim, ó. Tá? Ela contou aqui, 1. Então, agora vamos olhar aqui. Em qual destes grupos eu tenho 1 também? Ah, aqui no grupinho do verde. Do verde eu só tenho 1. Muito bem. Então, aqui nós temos 1. Depois que você já trabalhou bastante com ela e ela não confunde mais isso daqui, obrigado, Dulce. Gente, de vez em quando vocês me lembram de beber água, tá? Eu preciso beber muita água para o meu tratamento. Então, você vai fazer isso várias vezes com a criança. Ah, vamos contar de novo? Agora nós vamos contar até 2. 1, 2. Mesma coisa. Coloca os grupinhos lá e pede para ela identificar. Em qual grupinho nós temos somente 2? Aí ela vai dizer, ah, aqui nós temos 2 também. Muito bom. Depois que você percebeu que a criança já compreendeu, tá? Essa quantidade. Ah, só mais uma coisinha. Ela contou e colocou, certo? 1, 2. Nós fizemos aqui dos grupos. Depois, você vai colocar só as pecinhas. Digamos, nós trabalhamos até o 3. Então, você vai colocar aqui, tá? 3 grupos. Estou fazendo errado. Não é bom fazer da mesma cor. Então, você vai colocar 3 grupos, certo? E aí vai dizer para ela, em qual desses grupos nós temos 2? Aí ela vai olhar e vai colocar 2. Muito bem. Certo? Essas atividades, gente, nós temos que repetir várias vezes. Não pode ser só uma vez. Depois, nós vamos trabalhar com um materialzinho que são os tenframes. Cadê os meus tenframes? Espera aí, rapidinho. Nós vamos utilizar aqui, ó. É bem simples esse material. Você pode fazer aí com o que você tiver. Então, trabalhamos até o 5. Vou separar aqui até o 5. 3, 2... 3 já tem, 0, 1... Faltando o 4, né? Ah, não, tá aqui o 4, 3, 2, 1, tá faltando 5. 5, muito bem. Não entramos com algarismo ainda, tá? Não entrei ainda com algarismo. Então, ela fez tudo aquilo ali, aí eu vou pedir para ela identificar agora aqui, tá? Já dei até o 5 para ela, então eu vou colocar todas as 6 fichinhas, porque eu já trabalhei até o 5. Aí eu vou perguntar para ela, aonde nós temos 2? Aí ela vai dizer, aqui, 2. Vamos conferir se é 2? Contando, vamos lá. 1, 2, tá? Vou usar a fichinha menor. 1, 2, muito bem. Aonde nós temos o 5? Aí ela vai... Se ela estiver insegura ainda, né? É normal ela vir contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você já tiver trabalhado bastante com ela no início da etapa descobrir, tá? Para ela visualizar, contar e visualizar, ela já vai ter ali uma noção. Eu não vou olhar aqui, porque aqui tem pouquinho, o 5 tem mais. Quando eu contava 5, eu colocava mais pecinhas. Mas se ela ainda contar, você refaz as atividades com ela. Então, ela olhou ali 5. Vamos ver se é o 5 mesmo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Se ela disser, por exemplo, que o 5 é esse daqui, aí você vai contar com ela. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Esse é o 5? Não. Quem é esse? É o 4. Então, vamos procurar onde é o 5. E ela vai procurar onde é o número 5, tá? Tudo isso aqui é a etapa descobrir ainda, ok, gente? Depois, tá? Que ela já fixou aqui bem até o 5. Aí, você vai dizer pra ela agora.
Agora, nós vamos escrever estas quantidades. Nós vamos escrever agora, tá? Então, vamos lá. Quantos nós temos aqui? Nenhum, né? Nós temos 0. Ninguém tem nada aqui, tá vazio. E como é que eu escrevo o 0? Ah, o 0 eu escrevo assim, ó. 0. E aí você apresenta o algarismo para ela, tá? Aí aqui, etapa descobrir, etapa praticar. Vamos praticar agora, tá? Então, esse é o 0. Então, agora vamos praticar. Praticar é o quê? Através dos jogos, certo? E aí você vai, por exemplo, pode usar um joguinho de cartas desse. Separa aqui uma quantidade, eu tô com o bloco todo, para ela procurar onde tem o 0, tá? Então, ela vai procurar onde tem 0. Ela vai olhar aqui, tia, esse aqui é 0. Então, vamos olhar. Tia, esse aqui também é 0, não tem nada. E assim ela vai procurar, tá? Até achar os zeros. É claro que você vai diminuir a quantidade de cartas para a criança. Tia, esse é o 0. Aqui eu estou fazendo com todas as cartas, mas você tem que diminuir. Você não vai dar essa quantidade toda de cartas para a criança. Estou fazendo porque eu não separei aqui para vocês, tá? Tia, esse é o 0. E assim ela vai identificar, tá? A representação do 0, do vazio. Outra forma também, pega os potinhos. E aí você vai colocar algumas quantidades aqui dentro do potinho. Agora, já as quantidades... Deixa eu pegar agora os coloridos que é para vocês identificarem. Agora, você já vai colocar as quantidades que você já trabalhou. Nós trabalhamos até o 5. Então, você vai colocar aqui as quantidades até o 5. E aí, você vai perguntar para ela, onde nós temos 0? Onde é que nós temos o 0 aqui? Aí, ela vai olhar... aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu não tenho nenhum, então aqui eu tenho o 0. E aí intercala com o número móvel e intercala com a canetinha para ela representar o 0, certo? Então aqui é a etapa, nós passamos pela etapa descobrir, aqui ela está praticando, nós estamos verificando se ela já consegue de fato identificar o 0, certo? Depois que nós passamos por essas duas etapas, é que nós vamos para a etapa do aplicar, que aí ela vai vir para a folhinha aplicar tudo isso que nós vivenciamos aqui. Deu para entender? Vamos lá. Deu para entender? Meu querido Lube, obrigada, o Lube já respondeu aqui. Aqui você pode apresentar também, já começar a trabalhar, a escala com as crianças, tá? Nós estamos até o 5, então eu vou usar aqui somente até o 5. Tá faltando o 3. Tá aqui o 3. Tá certo? Eu não vou aplicar, não vou ensinar tudo da escala aqui. Nós temos uma aula lá no YouTube. Agora a vovó tem um canal no YouTube, Apoio da Vovó. Vocês vão lá no YouTube, que tem uma aula sobre a escala, completa sobre a escala. Então assistam essa aula lá no YouTube sobre a escala, tá? Que ela é riquíssima e vai ajudar também, nessa etapa, tá bom? Então aqui eu já apresento também a escala com as crianças. Já fiz os trabalhos anteriores de reconhecimento da escala, já fiz toda a etapa descobrir e praticar somente usando a escala com as crianças, vocês vão ver lá na aula do YouTube. E aqui eu vou trabalhar com ela também, tá? Para ela representar com a escala. Então, vou dar aqui as fichinhas para ela, certo? E aí, vou pedir para ela
representar. Então, vamos lá. Quem é o 1? Aí ela vai colocar aqui a fichinha. Quem é o 2? Ela vai colocar a fichinha. Quem é o 3? Coloca a fichinha. E o 4? Coloca... Fichinha não, a barrinha, né? E o 5? E aí, coloca a barrinha também, tá? E usando a escala, eu já vou trabalhar com ela também, maior e menor, tá? Qual é o número maior, qual é o número menor. Então, eu vou pedir para que ela arrume a escala em escadinha. E ela vai colocar 1, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vovó, mas não seria mais interessante? Me perguntaram, eu li o pensamento aqui agora da Cristiane, tá? A Cristiane acabou de pensar isso. Eu li o pensamento da Cristiane, o pensamento chegou até mim aqui agora. A vovó está ensinando a fazer isso, número maior e menor com a escala, mas não seria mais interessante fazer maior e menor com os manipuláveis para a criança verificar aqui quem tem mais, né? Quem tem menos? Não seria mais interessante isso? Não foi, Cristiane, que tu pensou isso? Confessa. Confessa para mim aí agora, Cristiane. Pensou ou não pensou? Se não foi a Cristiane, então eu confundi com o pensamento de mais alguém aí. Mas alguém aí pensou isso. Pensaram ou não? Vamos lá. Responde. Aqui a gente tem que interagir. Eu não trabalho sozinha, não dou aula sozinha. Nós temos que interagir aqui. Vocês pensaram isso? Vamos, gente. Acelera, meu Brasil. Clica pelo menos aí no coração que é mais rápido para me saber se pensou ou não pensou. Eu sei que vocês pensaram, eu sei. Porque o que nós vemos muito aí é esse tipo de atividade. E está errada? A Juliana Ferger falou que sim. A Erdna também, se não foi ela, fui eu, né? Tá certo? Meu querido John também falou eu, Fabiana Lima também falou eu. Está errado trabalhar daquela forma? Também não, tá? Mas prestem atenção que eu estou falando aqui o quê? Maior e menor, tá? Pra gente parece muito simples, mas pra criança entender aqui maior e menor, por exemplo, se eu tenho aqui uma quantidade, né? E ela entender aqui maior e menor é mais abstrato, tá? Se eu disser onde tem mais quantidade, aí ela vai entender. Se eu falar somente maior e menor, fica abstrato para ela. Só que nas nossas atividades, nas atividades das crianças, na maioria das atividades, o que que vem? Coloca o sinal de maior e menor, certo? Então, nós precisamos utilizar todos estes vocabulários. Gente, estou procurando aqui. Ai, ai, ai. Cadê as minhas reguinhas? Cadê as minhas reguinhas, por favor? Só um instante aí. Aqui. Vamos lá. Então, quando as crianças vão fazer as atividades, o que aparece lá no exercício? Maior e menor. Mas, vovó, ele não vai ver maior e menor agora, vovó. Ele só vai ver maior e menor lá na frente, não é agora. Agora ele só está aprendendo ainda a contagem, os números. Lembra que eu falei para vocês lá no início da live da base? Pois é, a gente tem que se preocupar com tudo isso agora, na base. Nós vamos trabalhar com o que tem mais e menos quantidades? Vamos, claro, é evidente que sim. Mas também precisamos trabalhar isso aqui, tá? Por quê? Porque quando eu falo maior e menor, o que é mais fácil para a criança identificar?
quem é o maior, o 2 ou o 3? Aonde é que é mais fácil para a criança acompanhar isso aqui? Aqui. Por quê? Porque ela está, ó, comparando maior, menor, certo? Aqui nós vamos trabalhar, aliás, no início da live nós trabalhamos isso daqui, onde tem mais e onde tem menos, certo? Mas eu preciso que ela compreenda essa noção de maior. Por que que ele é maior? Porque ele tem mais quantidade, por isso ele é maior, tá? E aqui vai ajudar como? Ah, vamos ver quem é o maior, é o 4 ou o 5? Vamos comparar aqui, ó. Aí a criança compara e ela já visualiza, o maior é o 5. E aqui você pode, brincando, tá? Sem nem falar aqui de sinal ainda, nós podemos fazer isso aqui, ó. Nós podemos fazer isso aqui, ó, tá? Com a criança. Então, quem é o maior aqui? É o 5. Ah, então o 5, ó, ele é maior do que o 4. Tá? E se eu mudar aqui, ó. Não vou nem mudar, vou pegar outro aqui, ó. E agora nós temos o 4, né? O 4 continua aqui. E o 3. Quem é o maior agora? É o 3. Vamos ver aqui. Ou é o 4? Ah, não, vou. Agora o maior é o 4. Então, sem eu falar de sinal, a criança já vai guardar aqui que a boquinha aberta fica sempre pro lado do número maior. Vovó, pelo amor de Deus, que negócio de boquinha aberta é essa? Porque quando a gente vai ensinar os sinais de maior e menor para as crianças, né? Aqui eu digo que é a boquinha do jacaré. Inclusive eu tenho um jacarezinho assim, certo? E aí o jacaré é guloso, ele sempre come o maior, onde tem mais. Então, só nessa brincadeira, a criança já vai entender a posição do sinal de maior e menor, sem eu precisar falar nada para ela. Quando ela chegar nesse conteúdo, o que vai acontecer? Ela vai ter facilidade ou dificuldade? Respondam aí para mim, certo? Então, isso aqui é uma das formas de nós trabalharmos também. É claro que nós vamos trabalhar também com a questão da quantidade, né? Colocar a quantidade para cada valor, que inclusive nós fizemos aqui com as fichinhas do Tenframe também, quando a gente vai colocando. Então, você vai pedir para a criança colocar as fichinhas na ordem, certo? Outra coisa que é importante trabalhar também. Gente, não vai ter como eu dar a aula completa aqui, tá? Vou ter que correr, então vou só dando algumas sugestões aqui de atividades. Ninguém me lembrou de beber água. Muito obrigada. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando até o 5, certo? Estamos trabalhando até o 5. Aí você vai começar a fazer com a criança o seguinte. Quantos eu preciso ter no 1 para ele ficar igual ao 2? Ó, eu tenho 2 aqui, certo? Quanto eu preciso ter aqui no 1 para ele ficar igual ao 2? Ah, eu preciso ter mais 1, certo? Eu preciso ter mais 1 para ele ficar igual ao 2. E quantos eu preciso ter no 2 para ele ficar igual ao 3? Ah, eu já tenho 2, mas eu tenho que ter 3. Então, eu preciso de mais 1. Então, a criança já vai tendo uma noção de adição também de forma muito natural, ok? E a partir daqui, você vai trabalhar até o 10 da mesma forma, tá? Com todos os materiaizinhos que eu mostrei para vocês. E a partir daqui a gente entra também trabalhando com os números conectados.
com os number bonds. Com os number bonds aqui, tá? Então, você vai fazer assim com a criança. Colocar a fichinha, certo? Dani Souza, seja bem-vinda. Colocar a fichinha e vai pedir para a criança representar. Quantos nós temos aqui? 1. E aqui, quantos nós temos? 1. Agora, nós vamos, juntar esses dois. Vamos lá. Vamos juntar. Quantos nós temos agora? 1, 2. Muito bem. Então, agora nós temos 2. Então, se eu tiver 1 e 1 e juntar, eu vou ter 2, certo? Vamos fazer agora com outro valor. Então, agora nós temos aqui... Quantos nós temos aqui? 2. Ela vai colocar o 2. Quantos nós temos aqui? 1. Então, vamos colocar o 1. Agora, vamos juntar. Vamos juntar tudo. E agora, vamos contar. 1, 2, 3. Ah, então, agora nós temos 3. Então, 2, quando junta com 1, quanto é que fica? 3. E assim, ela vai tendo a noção de adição, tá? Começamos ali desde o 2, tá? E aí, conforme os números vão aumentando, vou pegar agora aqui o 5. Então, vamos colocar aqui 4 e aqui 1. Você pode até colocar cores diferentes, tá? Então, vamos lá. Quantos nós temos aqui? Aí ela vai colocar. Ah, nós temos 4. E aqui, quantos nós temos? 1. Vamos juntar tudo agora, ó. Quantos nós temos agora? Aí ela vai contar. Ah, agora nós temos 5. Muito bem. Agora eu quero que você pegue o 5 e nós vamos fazer de uma outra forma. Não pode mais ser o 4 e o 1. Você vai representar de outra forma para mim. Aí ela pode pegar aqui, ó, 2 e 3. Ela vai colocar 2 e 3. Ah, então o 2 e o 3 também é 5. Muito bem, vamos tentar de outra forma agora. Que outra maneira nós podemos fazer? Aí ela vai fazendo 1 e 4, tá? 2 e 3, 3 e 2. Então a criança vai começar a entender que o número 5 não é representado apenas pelo 5. Água, desculpa. Que o número 5 não é representado apenas pelo 5. Mas o 5 é o 1 mais 4, o 2 mais 3, o 3 mais 2, tá? O 4 mais 1. Todos esses aqui representam o número 5. Lá na aula da escala Cucinert, no material, inclusive, de lá, eu explico muito sobre isso aqui também e como trabalhar isso, os números conectados, também com a escala Cucinert, tá? Então, você vai trabalhar isso, reforçar muito até o 10, gente. Porque os números mais difíceis para ensinar para a criança são do 1 ao 20. A partir do 20 é muito fácil para a criança aprender. Certo? Ficou alguma dúvida aí de como iniciar a contagem com as crianças? E aí, fizemos a etapa descobrir e a etapa praticar. Para a etapa praticar, você ainda pode utilizar diversos outros recursos, ó. Aqui eu tenho o jogo do dominó, onde a criança conta e coloca o algarismo, certo? Representa aqui. Se eu quero trabalhar a coordenação motora, ela faz com a canetinha, tá? Então, tem aqui o jogo do dominó. Tem o material do Ten Frame. Então, aqui ela vai olhar e verificar qual é o valor que está aqui. E vai identificar este valor. Então, aqui nós temos 9. Ela vai identificar aqui o 9.
ou pode marcar com a canetinha. Eu gosto muito de usar isso aqui porque a gente já está trabalhando os músculos da mãozinha, tá? Porque ela tem que pôr força aqui, então trabalha a coordenação também. Então gosto de utilizar. Então tem vários aqui do Tenframe. Esse material do Tenframe é da apostila, tá? Da apostila primeiros números até 100. Então temos aqui, tem este tipo de Tenframes aqui que você pode utilizar também. Eu utilizo esse material aqui para trabalhar. Aí tem um outro que eu vou mostrar já já para vocês. Para trabalhar a coordenação motora, então desenhe as maçãs na árvore de acordo com a quantidade. Então, primeiro ele tem que contornar, então nós vamos trabalhar a coordenação motora. E aí nós temos 5, ele vai desenhar 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou uma excelente desenhista, né? Tá certo? Então, temos aqui todos esses materiais aqui. É card 2 numerais. Eu tenho este outro material aqui que eu perfurei e a criança tem que enfiar os palitinhos aqui. Então, é o 5, ela vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Enfiar os palitinhos. Tem esse aqui que é lindo, tá? Que é para a criança identificar as diversas formas de representação. Então, aqui, ó, nós temos 9, 6 mais 3, 9. No Tenframe nós temos 9, nos risquinhos 9, nas barrinhas nós temos 9 e é o número 9, tá? Outra coisa, o dado. Eu nem mostrei atividades com dado aqui, mas o dado é riquíssimo para trabalhar com as crianças, tá? Aqui eu tenho também para o praticar, né, fixar para a criança, porque é muito interessante, é muito importante que a criança olhe para cá e ela já identifique quantos tem sem precisar estar contando. Então eu treino muito com as crianças aqui com as cartinhas, tá, do Tenframe, certo? E tenho este outro aqui que vocês viram ainda agora, que eu uso para brincar de batalha, comparação, que nem nós fizemos ainda agora, com as crianças. Batalha, eu faço o seguinte, eu distribuo aqui as cartinhas, cada criança vira a sua carta e eles comparam. Quem tem mais, tá? Quem tem mais é o 9 aqui, então esse daqui ganhou. Então, brinco de batalhas aqui com eles. Você pode brincar de jogo da memória, né? Coloca o número e o Tenframe. Só que imprima o seu num papel mais escurinho, tá? Porque esse meu eu errei no papel, imprimi numa gramatura mais fina e ficou visível. Então a criança tem que encontrar, é o 2 e tem que procurar o outro 2. Só que ele não vai encontrar o algarismo, ele vai encontrar ou o Tenframe, ou os dedinhos, ou o dominó, tá? Então é outra forma de trabalhar com as crianças também. Então isso aqui mostrei para vocês a etapa descobrir, a etapa praticar. E a etapa aplicar, aí eu uso os primeiros números até 10, certo? Onde eu reforço tudo que vocês viram aqui, tá? Ele vai agora aplicar. Ele agora vai aplicar aqui na apostila. Então, nós temos primeiros números até 10 e primeiros números até 100. Vovó, por que a senhora separou? Porque, como eu falei para vocês, essa base é muito importante, tá? E aqui ele vai trabalhar até 100. Sempre utilizando ábaco, material dourado, escala Cuisinart, tá? Então, aqui, ó. Material dourado, Tenframe, escala, ábaco. Quanto mais recursos a gente oferece para a criança, mais fácil fica esse aprendizado. Então, aqui você tem também os números para trabalhar com as crianças, tá? Nós temos os cards aqui de maior e menor para trabalhar o jogo do crescente e decrescente. Temos o QVL, né? O quadro valor de lugar. Isso aqui são os anexos. Temos os numerais, inclusive procurem aqui no feed um Reels que eu fiz com diversas atividades que a gente pode fazer só com esse quadro dos numerais. Temos o material para recorte, se você não tem a escala, pode usar para recorte. Temos a
prancha do Tenframe para trabalhar a adição, temos a prancha do Number Bonds, uma prancha do Abaco e os Tenframes pequenos, tá? A prancha do Tenframe e os Tenframezinhos que vocês viram ali. Além disso, temos também os cards para trabalhar com material dourado. Esse aqui eu imprimi no tamanho normal, para estar aqui na apostila. Mas quando eu vou imprimir para utilizar com os meus alunos, eu faço a impressão de 2 páginas por folha. E na apostila você ainda tem, ainda aqui nos anexos, tá? Uma pequena explicação, tá? De como trabalhar os numerais com as crianças, da adição, tá? Quais são as ideias da adição e as ideias da subtração. Por que é importante saber quais são essas ideias? Para saber quais atividades aplicar com a criança. Você tem que aplicar atividades para cada situação. Lembra da atividade que nós fizemos do maior e menor? Então, para cada situação, a gente tem que ter uma estratégia, uma técnica adequada para trabalhar, ok? E esse aqui é o material dos primeiros números até 100. Lembrando que a loja e a mentoria app estão com 50% de desconto até o dia 10. Tá? Basta usar o cupom lá na loja Eu Ajudo e na mentoria app o cupom Quero Ser App. Ok? Catiane está perguntando: oi, você tem algum material para criança de 13 anos? Catiane, tanto na mentoria app quanto nos meus vídeos aqui, nós não trabalhamos por idade, nós trabalhamos por conteúdo, tá? A sua criança de 3 anos, qual é a dificuldade que ela está enfrentando? Ela está com dificuldade na multiplicação? Então nós temos vários recursos e jogos de multiplicação que vão ajudá-la. Ela está com dificuldade na divisão? Se ela está com dificuldade na divisão, com certeza ela está com dificuldade na multiplicação. Mas nós temos também materiais para trabalhar a divisão. É fração, é potência, é MMC, é MDC. Então, nosso conteúdo, o meu conteúdo aqui, a minha preocupação é com o conteúdo, tá? Não é, a criança está com 13 anos, tá no... 13 anos ele está o quê? No sétimo ano, né, aproximadamente. Então, ele já tem que estar sabendo isso. Não me interessa o que ele já tem que estar sabendo. Me interessa o que ele já sabe e o que ele precisa saber, tá? Para que ele consiga avançar nos demais conteúdos. E essa é uma grande preocupação da mentoria app também. E é por isso que a mentoria app faz tanto sucesso. Porque os professores pararam de se preocupar com o que a criança deveria saber naquela série e começaram a se preocupar com o que a criança sabe, tá? E aí trabalham a base e a criança consegue evoluir. Por isso que a mentoria faz muito sucesso. Dentro das salas de aulas, inclusive, né? Tem muitos professores avançando aí os seus alunos por conta disso, tá? Por quê? Porque, como eu expliquei no início da live, português e matemática, um conteúdo é construído em cima do outro. Então, se em algum momento faltou aquele conteúdo para a criança, ele não vai conseguir dominar os seguintes, tá? Ele pode até fazer de forma repetitiva ali, mas com muita dificuldade, tá certo? Então, você encontra materiais por conteúdo e não por série nem por idade. Agora, se a tua criança está aí com 13 anos e está enfrentando dificuldade, o ideal seria a app. Aproveitar a app agora que está com essa promoção. Porque na app você não tem só os materiais, você tem toda essa aula, todas essas técnicas e você tem encontros mensais comigo para tirar a tua dúvida específica. Porque de repente você usou a técnica com a criança, mas ela não aprendeu, ela não conseguiu entender, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Nem toda criança aprende da mesma forma. Então, você traz para mim, vovó, nós utilizamos isso daqui, fiz dessa forma. Muitos mentorados me mandam, inclusive, vídeos
né, para saber se explicaram da forma correta ou não. A gente verifica, não funcionou aqui, vamos montar uma outra estratégia, tá? Para que ele consiga alcançar. Então, você tem um suporte. A mentoria AP é a única que te acompanha do primeiro até o último dia de aula. Não larga da tua mão, tá? Nós temos encontro toda a primeira quarta-feira do mês. Quarta-feira passada, nossos encontros são às 19 horas, das 19 às 20. Quarta-feira passada, nós ficamos até às 21h30. Por quê? Porque eu só paro a tutoria quando ninguém mais tem perguntas para fazer. Enquanto você tiver dúvida, eu estou respondendo ali as suas dúvidas, tá? Nós estamos trabalhando para que você saia dali segura para ensinar. Então, esse é o grande diferencial da mentoria AP. Não é um curso que você assiste, pronto, vai lá aplicar. Não, é um acompanhamento que você tem, tá? Durante o período em que a sua criança estiver estudando, tá certo? Então, na mentoria AP, nós abordamos todos os conteúdos básicos de alfabetização, português, matemática, né? E português e matemática até o 5º ano, que é a base para todos os conteúdos seguintes. Se essa criança não tem uma boa base, ela não vai conseguir avançar. Consigo alfabetizar alunos da educação especial? Patrícia, nós temos casos de mães na mentoria AP, tá? Com crianças com trissomia 21, crianças com autismo, e que as mães conseguiram alfabetizar. Mães sem ter formação pedagógica nenhuma, com a mentoria AP, porque já estava cansada, o filho já estava no 5º ano, só sendo empurrado de uma série para outra, obrigada, ninguém me lembrou de beber água, só sendo empurrado de uma série para outra, sem avançar, e ela alfabetizou o filho dela, tá? Elas, né, alfabetizaram, conseguiram alfabetizar, conseguiram ensinar. Hoje o Luca está trabalhando de visão. O Luca faz leitura de texto, tá? Então, sim, consegue sim ensinar. O processo vai ser o mesmo, vai ser um pouco mais, vai levar mais tempo, vai ser um pouco mais demorado, né? Mas tem crianças que não têm nenhum laudo e demoram para ser alfabetizadas. Tem crianças que chegam aí no 5º ano sem ser alfabetizada, sem ter nenhum laudo, simplesmente porque não conseguiram atingir, porque a criança ela precisa ter uns requisitos básicos para alfabetizar, né? Um desses grandes requisitos é motivação, é constância, tá? Então, nenhuma turma com 35 alunos, o professor nem sempre consegue alfabetizar todo mundo, tá certo? Porque é o mesmo método, a mesma técnica para todos, e como eu falei para vocês, nem sempre uma técnica atinge todas as crianças, tá certo? E aí essas crianças com esse sistema de que não retém, as crianças vão avançando, e na série seguinte não tem mais alfabetização, essa criança vai sendo avançada de série sem ser alfabetizada, tá? Então, pode demorar um pouco mais de tempo, pode ser que nem demore, pode ser que seja muito rápido também, depende de como você trabalhar com a sua criança, tá? Sim, ela alfabetizou com a AP, com a ajuda da AP. Justamente por quê? Porque na AP você não assiste e tá lá sozinha, não. Na AP você tem o meu acompanhamento para tirar dúvida, né? Trocar experiência, dizer, olha, eu fiz assim, não funcionou. Então a gente vai reformular, vamos tentar aqui de uma outra maneira, utilizar uma outra estratégia, tá certo? A grande riqueza da AP está justamente neste acompanhamento que vocês têm, tá certo? Aqui nós temos o canal, o Instagram, ele proporciona para criadores de conteúdo uma assinatura, né? A assinatura do canal. Que no caso, esse vídeo aqui agora vai ficar só para quem é assinante do canal, tá? Então aqui nesse canal que eu tenho no Instagram, eu ofereço uma aula mensal. E o material que eu utilizo nessa aula, tá?
Então, você pode, por exemplo, assinar aqui. Só que nossas aulas mensais aqui no canal são: um mês é português, no outro mês é matemática, no outro mês é alfabetização. Então, são intercaladas e aquele material. E é uma aula que fica aqui gravada, tá? A mentoria AP não. Na mentoria AP nós já temos mais de 150 aulas divididas em módulos, tá? E lá nós temos o módulo de português, de alfabetização, de matemática. E se você, por exemplo, não quer fazer todas essas aulas, você pode optar pela mentoria AP Matemática, ou pela mentoria AP Português, ou pela mentoria AP Alfabetização. Como nem todo mundo queria a completa, eu desmembrei. Então, você também tem a opção de adquirir, né, só português, ou só matemática, ou só alfabetização. Mas quem adquire a AP completa, ainda tem um bônus, que é um módulo que vai te ajudar a trabalhar com reforço escolar, a montar o teu espaço de reforço escolar, né, tirar ali as tuas dúvidas sobre a questão do reforço. Inclusive, essa mãe, né, a mãe do Luca, que é a Daniele Siriaco, ela hoje atende outras crianças atípicas, porque como o Luca participa de várias terapias, né, estão sempre encontrando, né, os pais na mesma situação. Quando os pais perceberam a evolução do Luca, começaram a perguntar dela: olha, onde é que ele está estudando? O que você está fazendo? E ela disse: não, eu encontrei aí uma professora na internet, adquiri o curso dela, curso não, né, a mentoria dela, e consegui. E aí os pais estão pedindo para que ela trabalhe com os filhos. Então, hoje ela está atendendo outras crianças também. Semana passada ela me mandou um vídeo do novo aluninho dela, né, ela trabalhando com ele, ensinando. Então, sim, da Daniele, Daniela Siriaco, tá? Ou é Daniele ou é Daniela Siriaco, tá certo? Então, é possível sim, tá? Oi, Raizinha, te mandei mensagem lá no Insta, amor, como é que você tá? Como avaliar quais conhecimentos a criança tem? Primeiro, você tem que saber quais são os conteúdos, né? Então, vamos lá. Você está falando lá da de 13 anos? Vamos pegar de um modo geral, tá? Uma criança, ela precisa saber contar, né? Saber identificar algarismo de número, saber essa diferença é muito importante. O que é algarismo, o que é número. Ela precisa saber dominar a adição com todas as suas ideias de adição, porque se ela não domina as ideias de adição, ela vai ter dificuldade na resolução de problemas. Ela precisa saber subtração, tá? Com todas as suas ideias de subtração. Ela precisa saber multiplicação, ela precisa dominar a divisão, ela precisa entender fração, ela precisa entender de estimativas, ela precisa saber fração. Então, se ela está com dificuldade na divisão, por exemplo, eu vou verificar como é que ela está na multiplicação. Se ela está dominando a multiplicação, então eu vou conseguir trabalhar a divisão com ela. Aí eu trabalho na divisão. Mas se ela não tem dificuldade na multiplicação, então eu vou olhar como é que ela está na adição. Porque se ela tiver dificuldade na adição, então ela vai ter dificuldade na multiplicação. E aí eu vou retomando, tá? Até identificar aonde ela domina e partir dali, tá? A mesma coisa em português, mesma coisa em alfabetização, tá certo? Legal, né, Patrícia? Uhum. É isso. Alguma pergunta mais? Então, aproveitem, quem quiser aproveitar essa promoção da AP, que está até o dia 14. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma outra live para o pessoal dos assinantes do canal. Eu vou deixar essa daqui para vocês. Mas só se vocês me prometerem, essas 12 pessoas que estão aqui agora, tá? Já passaram aqui muitos mais, mas vários já foram embora. Eu vou deixar salvo aqui, se vocês me prometerem que vocês vão lá curtir e vão compartilhar, tá? Que aí isso ajuda o Instagram a entender que o meu conteúdo é importante, porque o meu engajamento está muito baixo. Então, compartilhem aí, curtam, comente, enviem, né, para quem vocês
acho que precisa saber desse conteúdo, eu vou deixar essa daqui salva e aí eu vou gravar uma outra só para os assinantes, tá bom? Porque eu acabei de ter uma ideia de um conteúdo interessante que os assinantes precisam saber, que é essa questão de número e algarismo, tá bom? Combinado? Então, compartilhem, curtam aí que eu vou deixar essa daqui salva para vocês, ok? E aproveita, gente, aproveita a mentoria AP, tá? Tem alguma promoção para quem quer voltar a ter acesso vitalício? Ana Paula, só no final do ano, tá? E serão só 5 vagas também. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Tá? Mas essa promoção para vitalício é só no final do ano. A app completa tem acesso por quanto tempo? 1 ano. Você tem acesso por 1 ano, tá? Com direito a baixar tudo que já está lá. Todos os materiais que já estão lá. São milhares, eu não estou exagerando. São milhares de materiais que tem lá. Essas apostilas não estão. Essas apostilas aqui não estão, tá? Tem alguns materiais da loja que estão na mentoria AP e tem materiais que só tem na AP. Por exemplo, todo o material novo de alfabetização, tá? Só tem na AP. É porque eu fui ler aqui e me confundi. Os que tem na mentoria, tem na loja? A Brinquedo tá perguntando. Alguns materiais da loja tem na mentoria, tá? Mas tem material na mentoria que só tem na mentoria. Que só tem na mentoria AP. Os materiais funcionam assim. Nós vamos ter uma aula de adição. Então, você, no final da aula, você vai ter um material completo, com jogos, atividades, tudo completo para trabalhar a adição com os seus alunos, tá? Nós temos uma aula de sinônimos. Terminou a aula de sinônimos, você vai ter todo o material para trabalhar com os seus alunos, tá? Atividades, jogos, recursos, todo o material. Então, para cada conteúdo trabalhado, você tem os materiais para utilizar com os seus alunos. Mas, vovó, eu não sei português. Como é que eu vou ensinar português para os meus alunos? Vovó, eu não sei muitos conteúdos de matemática. Por exemplo, eu não lembro mais o que é uma potência. Eu até sei fazer, mas eu não sei explicar. Vovó, eu não lembro mais MDC, MMC. Eu aprendi e nunca mais utilizei. Não tem problema. Se você não domina, também não tem problema. Por quê? Porque a aula da mentoria AP, ela funciona assim. Nós vamos ter uma aula de MMC e MDC. Então, a primeira parte da aula, eu vou explicar o conteúdo para você. Porque você, mesmo sendo professor, não tem culpa de não saber, tá? Porque você só foi ensinado, você só aprendeu isso quando você estava lá no banco da escola. E mesmo assim, a grande maioria aprendeu errado, aprendeu só de forma mecânica, sem entender. Então, eu vou explicar para você o conteúdo, você vai relembrar esse conteúdo para você dominar esse conteúdo. Em seguida, eu vou explicar como utilizar com as crianças. Como você vai ensinar para as crianças. Porque a forma que você aprende é diferente da forma que a criança aprende. E eu expliquei aqui para vocês no início da live. Então, primeiro eu vou explicar o conteúdo para você. Você vai dominar o conteúdo, tá? Em seguida, eu vou te explicar como ensinar para a criança, utilizando o método abandonando a palmatória, que é ensinar sem dor. Então, nós vamos ter a etapa descobrir, nós vamos ter a etapa praticar e nós vamos ter a etapa aplicar. A etapa aplicar são com os materiais que eu ofereço para vocês. Então, para cada conteúdo, nós temos lá um bloco de atividades. Por isso, já são milhares de atividades. E nós temos lá já mais de 150 aulas. Eu não estou nem contando com os encontros da tutoria, porque
os encontros da tutoria, eles ficam gravados. Você não conseguiu participar ao vivo, ele fica gravado e você pode assistir depois. E em cada encontro desse, nós temos ali uma riqueza enorme, porque são dúvidas que vocês trazem, então eu trago as explicações, né? Tiro as dúvidas de vocês, então são aulas riquíssimas esses encontros da tutoria também. Mas tirando os encontros da tutoria, que nós já temos ali, acho que para mais de 30, 40 ali salvos, eu estou colocando assim, chutando por baixo, tá? Nós temos aí umas 150 aulas já gravadas lá dentro, de alfabetização, de português e de matemática. Então, aproveite essa promoção de 50%. A promoção vale tanto para a loja quanto para a mentoria app, tá? Na loja você vai usar o cupom Eu Ajudo, porque nós estamos numa campanha para ajudar uma pessoa que está precisando fazer um tratamento de saúde. A app também está na campanha, por isso estou fazendo essa promoção, tá certo? E na mentoria app você vai usar o cupom Quero Ser App, ok? Agora já deu, já extrapolamos aqui todos os nossos limites, já estamos com mais de 1 hora, tá bom? Então, vou deixar salvo aqui, não deixa de curtir, não deixa de comentar, compartilha, tá? Clica ali naquele coração, ajuda a vovó, aliás, não só essa, mas como todas as minhas postagens, que aí eu trago cada vez mais lives, conteúdos como esses aqui para vocês, tá bom? Tchau, gente, bom final de semana.